Sejam bem-vindos. Essa noite mais fria, né? Esse tempo que está deixando a gente meio doido aqui em São Paulo, né? Diz que ia ser hoje a noite mais fria do ano. Vamos lá, né? Bom, gostaria de dar uns lembretes aqui das atividades da nossa casa, né? A sexta-feira, 19h30, a gente tem um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, tá? Essa palestra não está aberta ao público, tá? Só apenas aquelas pessoas que necessitam, que estiver passando pelo problema de dependência, os familiares, quem tiver algum conhecido, quiser pedir para passar aqui às sextas, então, às 19h30. Tá? A gente também tem uma atividade social aqui que a gente distribui 70 cestas básicas. As famílias são pré-cadastradas aqui na casa, a gente vai fazer uma visita para conhecer e todo segundo sábado de cada mês elas vêm até aqui a casa receber essas cestas. Elas também têm uma palestra do dia, eles recebem lanche, tem os passos, é mais ou menos como se fosse um dia da semana, assim. Só que quem quiser comparecer, está conhecendo e ajudando, é importante. A gente sempre deixa aqui também, tem uma campanha que a gente faz, que é de recebimento de 1 quilo de alimento para ajudar nessas cestas básicas. Quem quiser e puder nos trazer, a gente agradece. Tá? Temos também de segunda, terça, quarta e quinta, né? Sempre antes das palestras e dos passos, a gente tem um atendimento de plantonistas aqui. Quem estiver passando por algum problema, quiser chegar assim meia hora, 40 minutos antes das palestras, pode passar por esse plantão de atendimento. Tá bom? Sábado e domingo também, é verdade. Aqui não para, é de segunda a domingo, só muda o horário. Então, é bom a gente só observar o horário. As quartas-feiras é na parte da tarde, aos sábados horários também, domingo pela manhã, a gente precisa observar o horário. Então, sejam bem-vindos mesmo. Vamos aproveitar, né, esse momento que aqui estamos, que possamos, enfim, receber o alimento necessário que a gente veio buscar, que o nosso irmão Silvio, hoje, que fará a nossa palestra, pode receber a graça de Jesus, né, e que possa ensinar um pouquinho para a gente, e a gente sair daqui um pouquinho melhor. Então, meus amigos, meus irmãos, a gente puder fechar nossos olhos e abrir nosso coração e pedir a Jesus para que nesta noite de amor, essa noite que estamos aqui para aprender umas palavras, e que essas palavras possam calar fundo nos nossos corações, e com essas palavras sejam verdadeiros frutos, que dela possa sair o amor maior de Jesus. E a Ti, Pai, que a Sua misericórdia possa nos abraçar, e que possamos, enfim, levar a Tua mensagem de amor, de fraternidade, de igualdade, a todos os irmãos que necessitam, Senhor. Que esses espíritos amigos que estão aqui presentes possam ajudar a nós também nesses tratamentos. Que possamos, enfim, Senhor, deixar um pouquinho da nossa carga aqui. E esses irmãos que estão sempre benevolentes, sempre ajudando, possa nos ajudar, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade. E que o Senhor pode continuar sempre nos abençoando, a nós e a nossos familiares. Que assim seja. Bom, então hoje a palestra, né, com o irmão Silvio Costa. O livro é Minutos com Chico Xavier. Como está a sua mala? É isso mesmo? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, fique à vontade, viu? É um prazer. Posso tirar aqui? Nossa, estou me sentindo muito chique aqui hoje, sendo filmado. Olha só, todo o meu fã-clube. Brincadeira, pessoal, isso é brincadeira, tá? Uma boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver com todo o seu amor, com toda a sua paz, com toda a sua harmonia, e que principalmente nós possamos dar essa abertura a todos esses companheiros do plano espiritual que fazem um esforço grandioso para nos ajudar. Nós não temos a noção, né? Todos nós não temos a noção do esforço que o plano espiritual faz para nos ajudar. E se eles fazem esse esforço, nós podemos dizer que nós somos merecedores.
certo? De alguma forma nós somos merecedores, não é verdade? Se nós temos a ajuda, é porque nós merecemos de certa forma. Algumas vezes nós queremos coisas na vida que não vão nos agregar a nada, mas nós ficamos implorando a Deus nas nossas preces por algumas coisas. Isso tanto nas questões materiais, nas questões familiares, né? Nós queremos que algumas situações se resolvam no nosso trabalho, no nosso dia a dia e até em relação à nossa saúde. Que muitas vezes nós pedimos a cura, só que nós não pensamos em nenhum momento o que foi que trouxe aquele problema físico. Então já começamos já com uma reflexão, né? Estou muito contente de estar aqui hoje, muito feliz. Não por vir fazer, né, a palestra, falar aqui, não. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, com vocês, estar conhecendo essa casa. Isso para mim é um prazer muito grande. E eu sou muito feliz por conhecer a doutrina espírita. Falo assim, a felicidade não é nesse mundo, mas nós temos as nossas alegrias, as nossas satisfações, né? E eu tenho uma satisfação muito grande na minha vida, que é conhecer a doutrina espírita. O que não me torna, e o que não torna melhor, ninguém se torna melhor por conhecer a doutrina espírita. A doutrina espírita não é um fim. A doutrina espírita é um meio. Como existem vários outros meios. Hoje eu achei muito interessante. Eu fui de manhã, eu rodei São Paulo hoje o dia todo, como eu faço quase todos os dias. Hoje cedo eu fui para São José dos Campos, numa reunião de trabalho, e no caminho eu encontrei, naqueles postos frango assado, ônibus de viagem. E eram grupos e grupos de jovens que estavam indo para o Rio de Janeiro, né, encontrar o Papa. Né? E tinha uma pessoa que estava junto comigo, que não é espírita, né? E ele comentou, falou assim, nossa, que interessante, né? E eu falei, olha, realmente, eu fico muito contente por ter essa movimentação. Porque nós vemos tantas coisas, tantos movimentos, e muitos deles que não são efetivos, positivos, independente da religião, aquele pessoal indo lá, né, se confraternizar, independente da crença, do que for. Eu acho isso muito importante. Eu acho que é muito importante nós termos também esse ideal da religiosidade, independente dos nossos votos. E o tema de hoje, né, como nós falamos, é como está sua mala. Fala da mala que muitas vezes nós nos sentimos uma mala, né, uma mala sem alça. Ou achamos que o outro é uma mala sem alça. Mas aqui nesse livro, Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca, fala a respeito, né, o Chico Xavier inicia aqui, falando a respeito de um chamamento, né, de um puxão de orelha do médium Chico Xavier, em relação ao que nós carregamos na nossa vida. Que muitos de nós, quando vê tantos relatos, né, como é riquíssima a obra do Chico Xavier, mais de 400 livros psicografados, que falam a respeito, principalmente, da vida além túmulo. Que falam daqueles espíritos, né, como nós, que desencarnaram e encontram lá, e muitas vezes se veem numa situação extremamente complicada, porque ele se encontra numa situação, muitas vezes psicológica, espiritual, que ele não se preparou. Ou que ele viveu em função de algumas coisas que não agregaram em nada para ele, na sua essência, né, no que nós falamos como espírito. E nós, várias vezes, pessoal, algumas situações nós pensamos assim, fulano vive voltado à vida material, que ele se preocupa mais com a vida material. E a gente adora, muitas vezes, a gente tem um repertório de julgamentos muito fértil, não é verdade? Quando algumas vezes algumas pessoas começam a se dedicar um pouco mais a alguma coisa, eu estou falando até uma defesa em relação a isso, para a gente analisar de forma mais ampla. Que às vezes a gente acha que nós vivemos, a maioria das pessoas vivem somente pelo lado material. E eu não acredito muito nisso. Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu acredito que nós vivemos muito mais em função do nosso orgulho do que em função das coisas materiais. Lógico,
As questões materiais, muitas vezes na sociedade que nós vemos, principalmente da cultura capitalista, né, que não deixa de existir na cultura socialista, comunista e assim vai, nós sabemos que o dinheiro traz um reconhecimento e traz um poder, muitas vezes falso, mas existe essa aura do poder que é através do dinheiro. E isso daí é o quê? Quando nós buscamos a aura desse poder, dessa questão, o que nós estamos movimentando aí? Nós queremos ser reconhecidos. Pelo quê? Para quê? Para massagear o quê? O nosso orgulho. E quando as mães falam o seguinte, não, eu vivo em função do meu filho. Isso pode soar um pouco pesado, né? A gente sabe das responsabilidades dos pais em relação aos seus filhos, da necessidade da educação, do encaminhamento da vida, que nós usamos comumente essa expressão, mas ela transforma o filho num objeto do seu orgulho. Quem já não viu isso? Que exigem que o filho faça determinada coisa, case-se com determinada pessoa, sem pensar que ali é um outro espírito que está ali, vivendo a sua experiência terrestre também nessa encarnação. Adoramos, algumas vezes, criticar o trabalho do outro, né, daquela pessoa que convive ali conosco. Por quê? Porque, de certa forma, isso, criticando o outro, nós escondemos as nossas falhas, escondemos as nossas incompreensões. Criticamos, está uma onda aí de revolta, de rebeldia, algumas vezes, de reivindicações extremamente sérias, extremamente importantes. Eu não vou entrar, não é meu papel entrar nesse mérito do que é ou do que não é. Mas é que nós vivemos numa época de grande inconformação. E não só inconformação, mas principalmente insatisfação. Nós estamos insatisfeitos. Fala o seguinte, não, a minha vida é perfeita, eu não tenho problemas, eu tenho alguma coisa. Nós podemos até falar dessa forma algumas vezes. E nós falamos, a minha vida é muito boa. Ok. Mesmo com os problemas. Por quê? Porque eu comparo isso com outras situações que eu vejo. Mas isso quando eu estou no alto, eu estou tranquilo, eu estou bem. Aí acontece algum problema, como é que eu coloco? Que a minha vida é uma porcaria, que não vale nada. Que tudo está errado. Que eu não presto, que o mundo não presta, que o próximo não presta, que o meu trabalho é uma porcaria. Por que Deus fez isso comigo? Por que eu estou passando por isso? E é essa onda de insatisfação que nós vemos no mundo hoje. Pessoas insatisfeitas em todos os campos da atividade. Insatisfeitas como pais, insatisfeitos como filhos. E o pior, insatisfeito com o outro. Porque enquanto é conosco, é mais fácil. Nós somos responsáveis pela nossa semeadura. Né? Jesus usava muito essa expressão. Nós somos responsáveis. Né? E o que nós colhemos é uma responsabilidade nossa. Nós que vamos fazer ali o que nós pudermos. Agora, o que é? Né? O que é essa insatisfação? Ela não retrata um pouco uma certa impotência nossa? Uma impotência de mudar algumas coisas. Como eu gostaria de mudar a minha vida? Como eu gostaria de ter uma vida melhor? E aí o que acontece? Voltando um pouquinho. Eu pego toda a minha impotência em alguns campos da vida e volto ele somente a um aspecto. Por exemplo, o que está na lição aqui, no aspecto material. Eu vou ser feliz, eu vou me preocupar somente com a parte material, porque isso vai me trazer, né, de forma equivocada, muitas vezes, mas vai me trazer uma satisfação ao meu orgulho. E é hora de nós pararmos. Isso é uma coisa que a gente está ouvindo muito, né? E até uma onda até nos consultórios de psicologia, que fala, não tem nada a ver com essa área, tá? Minha área é totalmente exata, eu trabalho com
com engenharia, não tem nada a ver com isso. Mas nós vemos que existe uma tendência seguinte. Muita gente fala assim, nós precisamos parar. Por quê? Porque nós andamos nessa onda de rebeldia, por essa satisfação, por essa potência, andamos muito, tem uma expressão, belicosos, né? Adoramos arrumar uma confusão. Eu não vou citar exemplo do trânsito hoje, porque acho que toda semana vem alguém e fala a respeito do trânsito, lá fora. Nós estamos com esse retrato dentro das nossas casas, dentro das salas de aula, dentro das empresas. Nós andamos num grau de sensibilidade com as coisas, com o outro, que é extremamente perigoso. Né? Uma outra expressão, a expressão belicoso, né? Estamos aí nitroglicerínicos, né? Que é jogar ali uma coisa e nós explodimos. E sai de perto e sai de perto. Não é verdade? Andamos assim, eu faço uma ligação, vou perguntar alguma coisa, a pessoa vem com a expressão, né? Vem com todas as pedras na mão. Isso está muito comum. E isso é muito perigoso. Porque isso tira de nós um certo que nós podemos chamar de equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa muito relativa, né? De nós termos equilíbrio, né? Então, mas nós trazemos nos causa um transtorno que nos prejudica muito. E aí nós vemos o quê? Os hospitais lotados, as clínicas lotadas. Pessoal, é interessantíssimo. Existe hoje lógico, a população, em determinado tempo, vem crescendo. Normalmente já tem uma curva aí já começando a uma estabilidade. Mas o número de leitos de hospital cresce numa velocidade quase ao dobro da velocidade do crescimento da população. Vocês sabiam disso? Vocês sabem por quê? Não, porque falta leito nos hospitais. Não é só isso, pessoal. É porque as pessoas estão adoecendo muito mais. Lógico, existe uma outra tendência, que é o envelhecimento, né? A média da idade da população, ela aumentar. Nós vemos que em 2022, a população, hoje a maioria é abaixo de 30. Daqui 22 já vai ser acima de 30. Acima de 30 não, acima de 50. Essa é a tendência. Lógico, isso exige mais da saúde. Mas a questão é que nós vemos cada vez mais pessoas, por N motivos, qualidade de vida, alimentação, uma série de coisas, as pessoas, né, adoecendo mais. E as doenças, é engraçado, né? A medicina vai evoluindo e algumas doenças parece que vão correndo em paralelo, evoluindo também. Mas isso é por quê? É por causa dos nossos comportamentos. A maioria das doenças, elas têm um fundo, as pessoas falam fundo psicológico, não, elas têm um fundo espiritual. E não quer dizer que seja espiritual porque tem um obsessor que está prejudicando, não quer dizer isso. Na maioria das vezes. Quer dizer que nós estamos nos desequilibrando. Que as nossas enzimas, a nossa química do nosso corpo está sendo desorganizada pelo quê? Por nós. Como espíritos. Essas questões, essas brigas, essas mágoas, essa pressa. O mundo ele é muito mais rápido hoje. Isso nós vemos. Aí tá aí, olha. Uma coisa, um trabalho que nós fazíamos em uma semana, a gente faz em um dia e olha lá, metade de um dia. Mas nós andamos com pressa. Com pressa de resolver as coisas. Achando que tudo está na mesma velocidade, né, da internet. Na mesma velocidade do avanço da tecnologia. Só que nós vivemos um período de grande transformação. Por quê? Porque nós temos um conjunto de facilidades hoje, né? E nós podemos conversar com uma outra pessoa do outro lado do planeta, ali olhar, ver a pessoa, tá certo? Comunicarmos com ela, isso é um exemplo. Mas nós estamos ainda com a cabeça antiga. E isso cria um conflito muito grande, porque a gente não aprendeu muitas vezes a lidar com isso. Eu trabalhei muitos anos com mocidade espírita, na casa espírita.
E é muito interessante que até os jovens hoje, esses jovens que estão na faixa dos 18, 20 anos, por mais que a gente ache que eles têm todas as facilidades, eles já estão começando a ter dificuldade de conviver com isso. Por que a gente fala isso? Ah, não, mas ele mexe tão bem no iPad, no telefone, no computador, no jogo. Sei. Pessoal, os jovens eles estão, de certa forma, alguns deles se isolando por causa da tecnologia. Então eles não estão sabendo lidar com isso. Então é uma preocupação? Ela é uma preocupação. Mas nós vamos chegar no momento que nós vamos ter um equilíbrio nisso daí. Lógico, vai precisar de um esforço. Para nos equilibrar, nós precisamos de esforço. E isso é um dos pontos que nós vamos aprender. Agora pensa o seguinte, eu vou colocar a minha geração. Já é uma dificuldade nós vivemos com essa pressa. Eu tenho vários amigos na minha faixa etária, tá, que estão com problema de saúde seríssimo. Problema cardíaco. E não é só excesso de peso, não. É problema de desequilíbrio emocional, gerado por essa pressa que nós estamos. Pessoal, o que nós temos hoje dentro das nossas malas? O que nós estamos carregando? Será que nós não estamos vivendo uma época muito para fora? A humanidade sempre viveu dessa forma, tá? Muito parecido dessa forma. Era um pouco mais contido, era. Só que nós vivemos hoje como a quantidade de espíritos encarnados é muito grande, então nós temos que fazer essa relação muito próxima com a maioria das pessoas. Isso está gerando para nós não estamos sabendo lidar muito bem com isso. E nós precisamos nos perguntar, né, o que nós estamos fazendo realmente da nossa vida? O que nós estamos plantando hoje para o nosso futuro? Não só o nosso futuro nessa existência, mas na existência futura. A gente não pode ser cego e falar assim, na próxima eu penso. Quando chegar lá eu penso. Não é por aí. Porque a codificação espírita, ela é de uma grandiosidade que nos foge ainda muitas vezes do entendimento. Por isso que nós falamos, toda vez que a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno, nós temos um outro entendimento sobre aquilo que está escrito. E é perfeito o que os Espíritos nos trazem. E que nós precisamos, a felicidade, ela não chega por um momento que fala o seguinte, você está salvo. E aí nós somos felizes. Eu aceitei Jesus e eu estou feliz. Sou um espírito feliz. Não é um processo. E nós estamos nesse processo desde a nossa criação. Nós estamos nesse processo de evolução. A todo minuto, a todo instante. Nós podemos acelerar isso daí dependendo do nosso comportamento. Se nós queremos ser felizes, nós vamos traçar um caminho que, não é o bom sendo imposto, nem eximindo, extraindo ou eliminando o mal que existe em nós. Parece pesado, quando a gente fala assim, o mal que existe em nós. Parece que tem algo assim de... Não, pessoal. O mal que existe em nós, ele está presente aonde? Simplesmente nas nossas atitudes, no nosso pensamento. Mas eu não faço mal para ninguém. Você faz o bem? Nós fazemos o bem? Qual é o tipo de bem que nós fazemos? É um processo. Eu posso não fazer o bem hoje, mas eu posso começar a fazer o bem. Meio contrariado, ter que acordar cedo algumas vezes, ou ter que dar... Porque a gente fala assim, quando fala assim, vamos fazer o bem. A gente pensa em vir para a casa espírita cedo, não é isso? Doar cesta básica, o trabalho de passe. Pessoal, mas não é só isso. Isso é um caminho. Isso é um exercício, né? É um exercício. Mas o fazer o bem, ele está em todas as situações. Acordar de manhã, tá certo? E você respeitar a pessoa que está próximo de você. Respeitar o seu filho. Ter educação.
cumprimentar o outro na entrada do elevador, não jogar papel no lixo, no chão, jogar no lixo. Tudo isso daí é fazer o bem. São coisas muito pequenas, mas muitas vezes nós esquecemos. Nós esquecemos aquele que está ali do lado. Sabe? Muitas vezes aquela pessoa que está ali reclamando da vida, o que nós fazemos? Nós começamos a reclamar dela. Mas fulano só reclama. Você viu? Fulano só reclama. Só reclama. E nós ficamos reclamando do mesmo jeito. Ficamos fazendo pontes mentais. Não é? Quando nós temos um problema na família, nós levamos para outro. Né? Vamos dizer assim, não é fofoca. Eu não estou fazendo fofoca, estou te contando. Estou te contando um fato, né? Ok. Pessoal, qual é o caráter de nós contarmos essa situação? Não, é só informar. Ok, só informar. Mas a gente não aumenta nada. Ou, além, será que nós estamos, de certa forma, alimentando mais o comportamento daquele, ou nós estamos fazendo o que nós deveríamos realmente? Que é falar o seguinte, olha, o fulano está assim, puxa vida, está errado o que ele está falando, fazendo, tal. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos vibrar por ele, pelo menos. Vamos pedir por ele. Ou se não, simplesmente falar assim, puxa, vamos... tá complicada a situação, né? Puxa, vamos esperar que as coisas melhorem. Será que a gente tem pelo menos isso daí? Nós temos essa compaixão com aquele que está ali por problemas? Porque às vezes é ele que está ali, naquele problema, que a gente não entende porque ele está com problema. Será que você fala assim, não, nós precisamos nos colocar no lugar dele. Pessoal, isso é complicadíssimo, nos colocar no lugar dos outros. Porque a gente vem de uma trajetória espiritual que a gente não sabe o que a gente passou. Estou eu aqui, hoje. Por exemplo, eu tenho um problema de saúde. Para mim, um problema de saúde, eu posso tirar de letra. Agora, o mesmo problema de saúde, pode ser que a Sandra não se desequilibre. Como pode ser que um probleminha para ela, por menor que seja, para mim, seja um transtorno na minha vida? A gente não sabe as pessoas como elas reagem às situações. Alguns superam muito mais a perda, outros menos. Então é muito difícil julgar. Então o que é o principal, pessoal? A gente olhar o outro como nós somos. Mas sermos honestos. Assim, puxa vida, eu tenho defeitos. Eu tenho coisas que eu preciso melhorar. Agora ele, eu não sei. Mas provavelmente tenha também. Então eu tenho que respeitar. Até aquele que nós muitas vezes achamos idiotas no trabalho, na rua, na coisa. Nós precisamos entender, ter um entendimento disso daí. Cada um está passando o seu processo. E o principal, pessoal, não é só que nós estamos agindo contra o outro. Nós estamos agindo muitas vezes contra nós mesmos. Por que nós estamos alimentando? O que nós estamos nesse momento colocando dentro da nossa mala? Tem dias que, olha, que eu trago um monte de tranqueira dentro da minha mala para dentro de casa. E não é que eu trago o problema do outro, não é isso. O problema é que porque cada um é responsável pela sua vida. Cada um é responsável pelo seu problema. Mas eu trago o quê? A crítica do outro. E eu fico o quê? Eu me torno uma pessoa amarga. Uma pessoa chata, crítica. Muitas vezes nos colocamos como donos da razão. Aí acabou. Quando nós começamos a olhar o mundo como donos da razão, olha, vamos nos convidar a parar. O mundo ele tem tantas possibilidades. Ele é um cerco de feixe de tantas coisas, de tantas informações, de tantas vivências, de tantos sentimentos, de tantas experiências, de tantas emoções, que nós não conseguimos entender. Então é muito difícil essa análise do outro. Então nós precisamos um pouco, porque existe a questão da evolução. Fala assim, não, eu sou egoísta e vou me tornar uma pessoa humilde a partir de hoje. Não é assim que funciona.
Porque existe um processo no meio que muitas vezes nós esquecemos. Que o que é? Do egoísmo, tá? Do egoísmo, né, do principal, nós precisamos ainda ter um meio antes de sermos humildes, que é o quê? É o ego. Nós precisamos cuidar parece uma coisa assim, né? Não, o ego. O que é o ego? O que é o egoísta? O egoísta é aquele que senta em cima do rabo e fica apontando dos outros. O que é o egocentrista, né, que é a palavra correta? É aquele que começa a olhar só para o próprio rabo. E esse é um processo para nós chegarmos à humildade. Que o que é, pessoal? Principalmente, é cuidarmos um pouco mais da nossa vida. E isso é difícil. Porque a gente não sabe, a gente vê as pessoas, né, principalmente agora nas redes sociais, as pessoas totalmente felizes, né? Tem algumas pessoas que parecem que nunca param em casa, vivem uma vida assim. E a gente tem pessoas, e muitas vezes nós vivemos em períodos assim que nós estamos numa euforia muito grande. Será que na hora que nós chegamos em casa e fechamos a porta, ou colocamos a nossa cabeça no travesseiro, o que passa na nossa cabeça? O que passa na nossa mente? A gente pensa que viver o mundo espiritual, né, vivermos como espíritos, né, que é o que nós somos, é viver dentro de uma instituição religiosa, é se voltar totalmente... Não, pessoal. É nós nos esforçarmos para termos o entendimento das situações. E ter o entendimento não é ser chato, ficar procurando um monte de coisinha, não. É nós nos apegarmos àquilo que é realmente nosso. E o que é nosso são as nossas necessidades. A nossa vontade em sermos melhores. Quem não quer ser melhor? Todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz. Isso é fato. Por mais desequilibrado que seja. Pela pior coisa que faz. Pela coisa mais hedionda, mais cruel que faz. Ele quer a felicidade. Só que ele acha de forma equivocada que a felicidade está daquela forma. Alguns problemas que nós temos, sabemos que são coisas que nós trazemos de existências anteriores. Pessoal, mas o grande ponto da nossa existência não é só nós resolvermos o problema do passado. Um dos principais pontos é não arrumarmos mais problema. Não criarmos mais situações desastradas. Não arrumarmos mais compromissos que não estão na nossa caminhada. Isso é através do quê? De nós nos tranquilizarmos um pouco. Termos mais tranquilidade. Tá? Viver essa questão de vivermos o mundo, realmente, vivemos um mundo espiritual, que tudo que nos cerca é espiritual. As relações que nós temos, todas elas são espirituais. E que são responsabilidade nossa. E nós somos criados o quê? Nós somos criados por Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, causa primária de todas as coisas. Esse é Deus que está acima. E nós estamos aqui para quê? Para evoluir. Para sermos. Só existe uma fatalidade para o espírito. Ser feliz. Está muito claro no livro dos Espíritos. Todos nós chegaremos à felicidade. Às vezes nós somos muito teimosos, né? Nós queremos dar uma paradinha, dar uma descansada. Mas o nosso caminho é esse. E nós temos que aproveitar nesse caminho os momentos de alegria. E isso nós precisamos, para nós sentirmos essas coisas, nós precisamos nos desligar de algumas coisas. Nós devemos mais no consciente, sabe? Assim, eu que estou gastando meu tempo nisso, eu estou desperdiçando meu tempo nisso. É planejarmos um pouco a nossa vida. Tá? Não é que são aqueles grandes planos, que também são importantes. Você fala assim, poxa vida, eu quero estudar, quero trabalhar, quero fazer... Isso é importantíssimo para nós. Mas que isso seja uma forma de nós evoluirmos. Evoluirmos como pessoas. Que aquele aprendizado vai nos levar ao quê? Vai nos levar a conviver com outras pessoas, a termos outras experiências. De conquistarmos coisas que nós vamos levar para sempre. Que o dinheiro não seja a finalidade. Lógico, eu preciso do dinheiro, mas que ele seja uma consequência. Eu amo meu trabalho profissional. Você trabalha pelo dinheiro? Olha,
podemos dizer, eu trabalho pelo dinheiro, eu trabalho. Mas o dinheiro não é a finalidade. Porque se o dinheiro for a finalidade, a gente chuta todo mundo da frente. A gente pisa em todo mundo. A gente puxa o tapete, se essa for a finalidade. Agora, se o dinheiro for a consequência do meu bom trabalho, do meu crescimento, do meu aprendizado, muda totalmente de figura. Então, tá? Tem uma outra coisa, tá? Que fica sempre pro final. Que a gente precisa aprender a lidar melhor com o tempo. A evolução, ela precisa nós precisamos evoluir. Nós precisamos ser pessoas melhores. Mas isso não se dá com pressa. O tempo, nós precisamos desenvolver isso que nós chamamos de paciência. Paciência, a paciência está muito ligada ao tempo. Porque é o tempo que nós precisamos para amadurecer algumas coisas. Alguns problemas, eles têm um tempo maior para se resolverem, porque a gente precisa daquele tempo para amadurecer algumas coisas. É muito interessante, né? Tem algumas pessoas, a gente nunca pode descartar a experiência dos anos. Por mais que aquela pessoa tenha lá 70, 80 anos, se comporte como um adolescente. Mas tem algumas coisas que ela aprendeu com o tempo. E isso nós temos que respeitar. E nós também precisamos respeitar o nosso tempo de aprendizado. Respeitar o nosso tempo não é ficarmos acomodados. Não é ficarmos parados no tempo. Porque o tempo ele exige. Porque a vida exige. E isso é muito bonito, mas o principal é o que? A nossa consciência. E a lição dessa noite ela fala muito a respeito disso. Que existe, os espíritos, no momento após a sua desencarnação, ele passa por períodos de grande sofrimento. Por quê? Porque ele não aproveitou corretamente o tempo que ele estava aqui. Pessoal, a gente tem que fazer a nossa vida valer a pena sempre. Nós temos que ter honestidade com nós mesmos. Honestidade com os outros. Tá? Sabemos a nossa limitação, mas sabemos que nós temos muitas possibilidades. Depende muito de nós. Temos a mente aberta. A mente aberta que nós estamos aqui para aprender. A todos os instantes. Até com aqueles que têm parece que têm muito mais dificuldades. Nós estamos ali para compartilhar. Porque a evolução é individual, mas ela se dá em grupo. Ela se dá em sociedade. E temos a boa vontade. Que isso é fundamental. Nada muda se a gente não tiver a boa vontade. Nada do nosso regime físico, da nossa saúde, de nós procurarmos ler, estudar a doutrina, de nós acordarmos cedo para vir à casa espírita, ou termos a chegar um pouco mais tarde em casa, atrasar um pouco o jantar. Então, essa boa vontade nós precisamos ter. E isso é nosso. Somente nosso. Eu quero algo para me motivar. Não, que nós nos motivamos. Nós temos que nos motivar. Lembrarmos, a doutrina espírita não é uma doutrina que ela tem um conjunto de dogmas que ela fica bonitinha lá na estante. Se é espírita, já li todos os livros da codificação. Pessoal, vai muito além disso o espiritismo. O espiritismo é para ser vivido. São coisas para nós termos no nosso dia a dia. E sabemos que é o seguinte, que é um estudo constante. Porque conforme vai mudando a nossa cabeça, nós vamos amadurecendo, o nosso entendimento sobre a doutrina, ele muda. E aí nós vamos ter a compreensão real do que nos cerca. E aí nós vamos encontrar realmente aquilo que nós falamos. O que é o Consolador. Que a doutrina espírita é consoladora. Ela é consoladora no sentido de trazer, de proporcionar, através dos seus ensinamentos, que nós entendamos o que nos cerca. Aí ela consola, porque ela fala o seguinte, nós temos um problema? Não, esse problema ele vai passar. Desde que nós possamos, né, e tenhamos esse esforço para evoluir. Honestidade, mente aberta e boa vontade. Não esqueçam disso, tá? Novamente, muito contente, muito alegre de estar aqui. Uma boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver e que nós possamos dar essa abertura a todos esses amigos do plano espiritual. Uma boa noite a todos. Fecha só um minutinho, a gente vai passar para uma parte agora. Quem quiser fazer alguma pergunta para você, né?
Vamos aproveitar então, se tiver alguém que queira fazer uma pergunta ou complementar, que foi falado. Alguém? Quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade. A Sandra está aí para responder todas elas. Sandra sabe tudo, né? É brincar, até foge, né, Sérgio? Te deixa na mão. Na realidade, Sérgio, eu acho que você tocou num ponto, é que eu sei que também a gente tem até pouco tempo e é um assunto, né, que parece que esse tema é mais de reflexão, né? Porque ele pergunta, como está a sua mala? Então é uma forma, você deu várias situações para a gente fazer uma reflexão mesmo de como cada um está carregando o seu peso. Agora, Sérgio, como é que podemos fazer? Às vezes a gente, além de ter nossa mala, a gente carrega de alguém, né? Você até falou um pouquinho, mas foi rápido, ou seja, carrega de um parente, carrega de uma mãe e acaba, né, sopesando, fica muito mais pesado. Como é que pode se livrar dessa situação ou melhorar, né? Por favor. Isso é muito interessante, né? Nós adoramos viver o problema do outro. E isso é um problema seríssimo para a nossa evolução. E o que nós falamos tanto, né, para o nosso equilíbrio, se podemos dizer assim. Quando eu falo de equilíbrio, fala assim, eu sou um espírito de equilíbrio. Não, nós estamos falando o seguinte, dentro dos padrões normais, né, para não sair, porque nós sabemos o que é uma pessoa desequilibrada, nós não sabemos. De uma forma ou de outra, né, e nós sabemos o que e essa questão ela é muito complexa, né? Mas essa questão de nós ficarmos carregando problemas demais, isso tem uma resposta muito simples, e pode parecer muito pesada, mas é orgulho. Porque quando nós carregamos o problema do outro, é porque nós nos achamos na condição acima dos nossos problemas e colocamos na condição que nós temos que resolver o problema do outro. Às vezes ele não pede. Às vezes ele não pede. Nós temos o exemplo dos pais, dos filhos, do marido, dos casos familiares, né? Mas é muito difícil. Isso não quer dizer que nós não vamos ajudar. Mas agora, esse peso que nós carregamos, essas malas extras aí, quando nós chegamos a determinada fase da nossa vida, lá na saída do aeroporto, nós somos pegos com o nosso excesso de bagagem. E isso, o que não é nosso, nós temos que aprender a racionalizar. Isso é um amadurecimento, Que é muito difícil nós vermos um filho com problema, um pai com problema, um irmão com problema, e nós não interferirmos. Mas nós precisamos entender e dar a liberdade ao outro, que nós não podemos interferir na vontade do outro. E esse é um aprendizado que nós temos que ter sempre. E nós somos muito envolvidos nisso a todos os instantes. Nós adoramos tomar as dores do outro. E o outro não está nem aí. E nós estamos lá brigando. Então a gente tem que refletir muito a respeito disso. Às vezes é só dar mão, né? E não carregar. Não é isso? Essa história é perfeita, né? Nós queremos carregar o outro no colo e não é disso que ele precisa. Né? Às vezes eu falo que a amizade é aquele que ouve, né? Muitas vezes só ouve, não precisa dizer nada. Eu preciso de um amigo só para desabafar. Ponto, acabou, obrigado, não precisa falar nada. Mas nós gostamos de ter umas teorias assim, né? Porque muitas vezes quando o outro conta o problema, ele conta a versão dele. E a versão real da situação, qual será? Nós adoramos tomar, né, o lado de uma discussão, de uma briga, mas todas as brigas têm dois lados e o lado verdadeiro. Sérgio, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Tá? Você vai ficar mais um pouquinho, quem quiser conversar, tá bom? Obrigado, Sérgio, Deus te abençoe. Obrigado. Só um minutinho, por favor. Você explicou bacana, bonito. Agora, o que acontece comigo, parece que minha mala, às vezes, sai de casa vazio. E eu só encontro pessoas para me entrar na minha mala. O que acontece? Isso não é só você, tá? Não se sinta privilegiado, não é só você, tá? Não, tô brincando. Mas todos nós temos dias assim, negros, né? Que parece que vem uma nuvenzinha, que vem tudo isso daí. Existem duas coisas, tá? Uma delas são duas situações. Uma delas é as nossas provações. Tá? Assim, olha, eu tenho, vem uma sequência de problemas para ver como é que anda a nossa fé.
E eu costumo utilizar uma expressão seguinte: de tempos em tempos nós precisamos parar e analisar a nossa fé. Como anda a nossa fé? Porque às vezes nós entramos num automático que até as nossas preces se tornam automáticas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nossa reino, seja feito. Sabe? Então nós precisamos parar de tempos em tempos e refletir isso daí. E uma outra coisa é o seguinte: nós temos não é místico que eu estou falando, tá? Nós temos o poder que você falou de atração. Então, nós precisamos analisar o seguinte: não é hora de, às vezes a gente precisa, não estou falando só no seu caso, estou falando geral, tá? Porque isso acontece com todo mundo. Quebrar um pouco. Às vezes nós precisamos ser um pouco, falar o seguinte: olha, tal, vem, traz um problema. Ok, tá aqui, obrigado. Sabe? Eu tô com esse problema. Puxa vida, né? Que Deus te abençoe, que você... Sabe quebrar um pouco essa situação? Porque tem pessoas que são para-raio. É igual as ondas do rádio, né? O rádio não anda por ondas, né? É mudar a estação um pouquinho, né, Sérgio? É a lei da sintonia. Nós precisamos, em alguns momentos, sabe, sair fora mesmo dessas discussões, desses problemas. E realmente, pessoal, tem alguns problemas que não são nossos, que nós precisamos, em alguns momentos, com todo o respeito a tudo, virar as costas e ir embora. Nós temos que tomar, principalmente muitas coisas. Família adora trazer um monte de coisas. Principalmente são aqueles problemas cabeludos de família que nós somos envolvidos ali. Entramos naquelas discussões que nós precisamos algumas vezes falar assim, ficar em silêncio. Eu vou pedir desculpa, nós estamos mesmo no horário, está me estourando. Aí o Sérgio fica mais um pouquinho, né? Se você quiser continuar. O Silvio, desculpa. Obrigado, viu? Desculpa aí que o horário é super curto. Não, e o então, tema tudo é tão bem. importante, né? Mas a gente mais uma vez, muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Agora a gente aproveitando, né? Aproveitando essa luz, aproveitando esse amor que a gente recebe do alto, recebe de Jesus, recebe desses amigos espirituais, essas palavras tão importantes de reflexão, de interiorização, de tentar buscar em nós um pouquinho do nosso melhor. E que esse melhor se transforme em amor, e que esse amor, com a bênção de Jesus, possa virar vibrações, e que essas vibrações possam atingir as pessoas que necessitam, somente esses países que se encontram em guerra, onde esses governantes às vezes não encontram saídas, que esse nosso amor possa chegar até eles, e que possa cessar essas guerras, que esse povo que sofre tanto, com todas essas mazelas de bala, de bomba, essas crianças que às vezes ficam órfãos, que possam receber de Ti, Jesus, o alimento necessário. Que possamos vibrar ainda essas pessoas que se encontram nesses momentos nos hospitais, com doenças graves, com dores, que elas possam receber o bálsamo reconfortante, Pai, de Ti, que possa entender tudo que vem lhe ocorrendo, que possamos ainda vibrar. Essas pessoas que não têm os lares, não têm um lugar para dormir, para ficar, que encontram nessas ruas, nessas noites de frio, que o seu cobertor, Jesus, possa abraçá-las, e que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas, que talvez esse remédio necessário que eles estão recebendo possa melhorar os seus espíritos. Possamos vibrar ainda para essas crianças também que se encontram na rua, sem lar, sem pai. Essas crianças, Pai, que se encontram nesses meios de drogas, se encontram perdidos, Pai. Que possamos vibrar ainda aos nossos lares, às pessoas que moram conosco, aos nossos parentes, aos nossos antepassados também. Que eles possam receber todo o necessário, Pai, para evoluir,
Que possamos, enfim, levar essa energia boa, essa energia de amor, e que ela possa acompanhar por toda a nossa semana. Queria agradecer, Pai, toda essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. Que possamos dar por encerrada essa parte dos trabalhos. Que possamos levar toda a sua misericórdia, seu amor e sua paz para os nossos lares, Senhor. Possamos, enfim, Pai, sair um pouquinho melhor daqui do que chegamos. Que nossos problemas possam encontrar as devidas soluções. E que ante esses problemas podemos crescer e ficar felizes para chegar até Ti, Pai, de braços abertos. Que assim seja.